Quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting Não to wake sei. up. Só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TalmaCast, como sempre aqui, super especial no Pod Studios, e hoje recebendo o Eduardo Miranda, pai dos animes do Brasil, o responsável por mudar as nossas vidas, nós órfãos da Manchete. Edu, muito obrigado por você ter aceitado o convite, estar conversando aqui com a gente, contar um pouco da história de como é que foi a relação com o Yu Yu Hakusho, trazer para a TV Manchete, como é que foi toda a repercussão e como é que agora, às vésperas do lançamento da série na Netflix, como é que tá aí o coração na expectativa para poder ver essa obra que você chama de meu bebê e a gente também, né, tem o maior carinho com você e também com esse anime, assim como Cavaleiros, e você é uma pessoa especial pra gente por causa disso. Obrigado mais uma vez. Olha, eu na verdade, o grande agradecido aqui sou eu. Primeiro, pelo fã, né, vocês terem feito o meu trabalho ter tido algum sentido, né, naquela época, coisa que era uma empresa completamente quebrada. Então vocês salvaram um dia, vocês são os cavaleiros de fato. Agradecer vocês hoje em dia, agora já se dão 30 anos depois, né, praticamente, poder fazer parte de um cast maravilhoso como o TalmaCast e estar no meio de jovens como vocês, né, os meus filhotes. Só quero pagar pensão, né? Não vai rolar. Mas poder estar aqui com vocês é uma honra muito grande sempre. E claro, né, se você me permite já desde cara, agradecer esse mimo maravilhoso que eu recebi de vocês, fazer esse unboxing rapidinho. Claro, uma pequena lembrancinha. Mas eu não poderia deixar de fazer, porque eu achei uma gentileza assim tão bacana de vocês, sabe? Uma coisa assim do tipo, pô, ele está integrado realmente aqui com a gente. Olha que linda essa caneca. Cortesia da G. Kelly Canecas. Bonita. Olha que impressão linda, né? Olha que coisa. Muito bonita mesmo. Ó, estamos aqui, pegando nossa aguinha, hidratar. Ó, tem até um vale para compras, olha que legal. Opa! Tô brincando. Brincadeirinha. O pessoal da G. Kelly Canecas agora tem aquele arrepio igual o gato da chuva, né? Muito bonita, gente. Muito obrigado mesmo, tá? Valeu demais. A gente que agradece, cara. Tiagão, então mais um episódio aqui, a gente conversando com o Edu, a gente estava falando sobre Cavaleiros, né? Sobre as expectativas. E sempre é um prazer ter você com a gente também aqui. Cara, eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui de volta no TalmaCast, no Pod Studios. E uma satisfação enorme estar participando novamente com o Eduardo Miranda, né? Essa figura aí tão importante pra gente, né, cara? Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Moro TM, do Papo Nerd. A gente tem canal no YouTube, podcast. Ultimamente a gente tem focado um pouco nas lives, que dá menos trabalho, né? Porque a gente tá no Pod Studios aqui, né? A parada aqui tem recurso, equipamento e tal. Estamos pensando aí, né? Quem sabe, né? Se o Pod Studios for pra Itaperuna, quem sabe? Olha só, deixa, hein? Olha aí. Então, a gente tem focado um pouco mais nas lives, que é um pouco mais fácil, interação ali direta com a galera. E é isso. Quem quiser conhecer, @Papo Nerd Oficial, só dá uma busca aí nas redes aí. Valeu. E a sua bênção, Eduardo Miranda. A sua bênção, Eduardo Miranda, pra gente começar o episódio de hoje. Toda. Já está dada. Muito bom. A gente tem um carinho muito grande, Thiago, pelo Papo Nerd, porque quando a gente estava estudando, né, o que é o podcast, para a gente implementar como uma metodologia dentro de um instituto federal, a gente foi então olhar, foi pesquisar, foi conversar com as pessoas que estavam na podosfera, né? O IFCast de Itaperuna também com o Bruno Jardim. Sim, né? professor Bruno Jardim, professor Bruno Jardim também, um grande abraço, sempre agradecimento muito grande. A gente e você também, junto com o Igor na época, nos convidou, né, a participar de vários episódios, conversamos sobre várias coisas.
e pôde também dar o primeiro passo para a gente poder aprender esse mundo, e hoje a gente está aqui numa parceria que a gente sempre reafirma. Bem, pessoal, a gente vai falar sobre uma obra do Yoshihiro Togashi, chamada Yu Yu Hakusho. Na verdade, essa pauta toda ela é muito trabalhada em cima da ideia de que por um longo momento na nossa sociedade, a TV ela teve um papel cultural, né, influenciador muito grande. E dentro dessa época, né, para a internet, vamos dizer assim, para YouTube, vamos dizer assim, né, não é que não havia internet, mas é porque o principal veículo de comunicação de massa na época era a TV, e a TV Manchete se destacou de uma maneira ímpar na história de todos nós, né, que éramos jovens, na época que a gente era instigado pelos tokusatsus, pelos animes, a nossa imaginação, né? Por isso que quando eu falo, Edu, que isso nos moldou, não é à toa. A gente foi inspirado por essas histórias, por essas narrativas. E engraçado que o Yu Yu Hakusho, que a gente vai falar um pouco aqui hoje, acho que uma hora vai ser pouco, a gente já foi uma etapa, por exemplo, da minha vida que eu já estava mais maduro para entender, por exemplo, relações de amizade, para entender relações de sacrifício, porque Cavaleiros do Zodíaco é um plot, é uma narrativa de um sacrifício, de uma luta por um ideal, por uma justiça. Fala muito. Eu já perdi a conta de quantas vezes a palavra justiça é falada. Defensores da justiça, luta pela justiça, e até uma questão que a gente vai tratar num dos tópicos aqui hoje sobre filosofia, no meio disso tudo. Mas o Yu Yu Hakusho marcou muito pela relação, personagens tão diferentes que estavam interagindo e a amizade ali como o fio condutor. O Yu Yu Hakusho foi lançado como mangá em 10 de abril de 1991 no Japão, com 175 capítulos, depois eles foram compilados, né, nos tankobons, eu sempre erro na hora de falar. E o anime foi lançado em 1992 no Japão e aqui na TV Manchete em 1997 aqui no Brasil. E aí, Edu, eu queria começar falando um pouco sobre justamente isso, a chegada do Yu Yu na TV Manchete, você, dentro daquela divisão ali responsável pela essa parte, né, do cinema, do audiovisual, você topou com isso. Como é que foi isso para quem, né, o público nosso, os estudantes do IFE, a molecada que nos segue, que às vezes não tem esse know-how histórico de como a TV brasileira naquele contexto e os animes que hoje estão aí, pro Crunchyroll, estão vários streaming por aí, era diferente, né? Era TV, totalmente, cara. Tinha que ser lá na frente da TV, a determinado horário para curtir, a fidelização da obra era diferente. E o Edu um episódio por dia, não é? Um episódio por dia. Você tinha que esperar um outro dia para assistir mais outro. Ai. Então eu queria que o Edu começasse a falar um pouco sobre como é que ele chegou, né? O seu bebê chegou até você. Então, gente, é muito importante hoje em dia, depois de alguns mal entendidos, né? E assim, eu acho legal pontuar o Eduardo Miranda dentro dessa história, né? Porque a TV Manchete era uma empresa enorme e é claro que o mérito de tudo que era exibido lá não é de uma única pessoa, né? É o mérito de uma equipe que tinha ali o departamento comercial, que tinha a divisão de programação, que tinha direção geral, que tinha superintendência, que tinha os próprios donos da casa, que a Manchete podia até não conseguir gerar o salário que, de repente, a pessoa realmente merecia, naquela época que eu entrei, né? Ou não gerar, mas ela tentava gerar a condição que ela pudesse, para que você pudesse trabalhar. O que ela pudesse fazer, ela dava nesse momento. E isso eu estou falando já em 93, quando eu assumo a divisão de cinema. Então, para mim, foi muito importante poder estar envolvido nesse processo. Porque muita gente pontua da seguinte maneira: o Eduardo é o pai dos animes no Brasil, foi ele que trouxe, foi ele que fez. Não, foi uma equipe que fez isso. Eu gosto de, hoje em dia, desmistificar um pouco isso, para não gerar confusão de gente que adora fazer confusão. A internet está cheia de gente assim. Não é? Então, vamos lá, pontuando. Quando eu chego na Rede Manchete e eu começo como editor da programação, lá já existem os tokusatsus que todo mundo conhece, as séries animadas japonesas, né? As séries ao vivo japonesas. Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, Maskman, Flashman, Cybercops, Patrine, Spilvan, Black Kamen Rider, tudo já está na casa. Os clássicos tokusatsus já está na casa. Tokusatsu da minha época, que eu escolho, Kamen Rider RX, Soul Brain e Spectre. São esses da minha época.
E, claro, eu começo a trabalhar com desenho clássico, um desenho que eu tinha na casa. Não tinha muita coisa, estava tudo acabando o contrato. Consegui um contrato com a Hanna-Barbera, lá junto da direção de programação. Conseguimos um contrato de permuta sempre, né? E muita gente acha que permuta é de graça. Não é de graça. Não é. Permuta é um contrato onde a TV paga tudo que ela tem de mais caro, que é o horário de televisão. Então, se você faz uma permuta com uma falência, você vai ter o tempo daquela falência no ar durante um bom tempo e você vai ter que ocupar isso. E isso é terrível, numa televisão ainda mais frágil como estava a Manchete quando eu assumo. E, claro, assim, você trouxe Cavaleiros. Não trouxe Cavaleiros. Quem trouxe Cavaleiros para o Brasil foi a Santoy, né? A Santoy trouxe para o Brasil como licenciadora. Mas você trouxe para a Manchete? Não, quem trouxe para a Manchete foi o comercial. O departamento comercial que, claro, viu ali uma possibilidade e trouxe para a Manchete. Agora, quem avaliou artisticamente e deu o seu parecer positivo, garantindo aos donos, direção geral, comercial, programação, todos os envolvidos, que aquilo ali poderia sim ser um bom produto para a gente, aí sou eu, Eduardo Miranda. Rapaz. Então, só para pontuar, porque quando a gente chega em Yu Yu Hakusho, a coisa acontece ao contrário. Agora fala aí, você já falou alguma coisa. Você ia falar, Thiago? Não, é que eu só pensei assim, imagina o poder que essa caneta teve, cara. Sim, dessa canetada aqui. E o Edu falou na época que não tinha ideia, porque tem um elemento de cultura, porque a gente está falando de uma cultura diferente da nossa, então conceitos como luta, demônio e essas coisas todas têm sentidos diferentes. E como é que seria o impacto dele? Eu lembro do Edu falando isso quando a gente gravou sobre Cavaleiros. Até porque o que acontece? Muito anime a gente já tinha. Já tinha anime pra caramba passando no Brasil. Speed Racer, Fantomas, Doraemon, Dom Drácula, Zillion, Patrulha Estelar, Piratas do Espaço, assim, Poliana, Marco. Tantos animes que entraram no nosso mercado sem a chancela, né, do ser anime. Né, entraram com mais um desenho animado do olho grande. É o desenho do olhão. Lembra que a expressão era essa? Sim. É o desenho do olhão. Então, o que acontece? Cavaleiro do Zodíaco, ele chega como um divisor de águas, né? Que é a partir de Cavaleiro do Zodíaco que as pessoas entendem que o desenho japonês, ou o anime, ele pode ser completamente diferente de tudo que você já viu até agora. Matéria de lutas, matéria de amizade, matéria de roteiro, matéria de folhetim, matéria de você pegar um público que nem é o público-alvo, porque Cavaleiros no Brasil ele alcança fora da bolha do otaku, né? Existe uma bolha e essa bolha estoura com o Cavaleiros do Zodíaco. Pessoas que nem otaku eram, que nem conheciam o anime, ficavam ali acompanhando aquela aventura, esperando o próximo capítulo para poder entender aquela história. Então, geralmente eu digo, como eu falei na outra vez, é AC e DC. Antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Muito bom. Mas o Yu Yu Hakusho, ele começa de uma maneira muito pessoal. Porque é uma época, já em 97, que eu começo a experimentar a opinião do público. Eu precisava, porque a gente não tinha nada que chegasse perto da comunicação que a gente tem hoje em dia. A gente não tinha como avaliar algo assim, como hoje em dia a gente fala uma série. Olha, você vê, alguém me recomendou uma série chamada Akame ga Kill, é isso? Akame ga Kill? Agora você me pegou, porque o Peixotão... Pegou nós dois, né, pô? Eu acho que é Akame ga Kill. É um anime que passou na Crunchyroll, acho que passou na Netflix, eu não sei. Mas eu hoje quase assisti ela já toda. Pra mim, eu já comecei a entender, já entendi que não daria de fato para TV aberta, de forma alguma, para TV fechada com certa restrição, mas hoje em dia é muito fácil. Naquela época não, naquela época era um grande mistério, você tinha que ir até as pessoas especializadas, né, o otaku em si. Então, para mim, falar com o público era muito importante. E nessa época, tem a sorte de que um fã consegue passar pela divisão de programação e a divisão de programação manda esse fã falar comigo. Eu convido ele a ir lá na Manchete, né, para trazer algumas ideias. A primeira ideia que a gente tem ali naquela conversa, naquela reunião, é o Dragon Ball Z. Isso, quer dizer, não ia dar certo, porque o distribuidor não fazia pergunta, né, para esses desenhos, ele queria
Eu lembro até de ouvir ele dizer que seria o sonho da vida dele ter o mercado aquecido como a Manchete tinha. A Manchete já era uma âncora nesse sentido. Mas, infelizmente, não era o tipo de contrato. Acabou isso, eu falei, olha, dá outro aí, me mostra outro, porque esse aí não vai rolar. E, claro, ele me tira da manga uns VHS que ele tinha recebido do Peru. E, gente, assim, se vocês me permitem um pequeno jabá. Por favor, claro. Eu tive a oportunidade de fazer uma gravação, e aí eu estou falando do meu canal no YouTube, Projeto de Televisão. Todos vocês estão super convidados a fazer parte dele. Vai ser um prazer para mim. E o episódio 100 do meu canal, ele é dividido em 2 partes, onde primeiro eu entrevisto esses fãs e depois eu entrevisto o Marco Ribeiro e o Cristiano Torreão, e o Sucramestre e o Rien, respectivamente. E a gente fala um pouco mais sobre isso, mais aprofundado. Mas eu sei que aqui a gente tem um limite de tempo, então vamos fazer um resumo dessa história. Então, o que acontece? Eu recebo essa fita, eu olho e falo, isso aqui é o quê? Batalha de ioiô? Eu não sabia o que era. Não, porra, ele trabalhando, não é ioiô não, cara, isso aí é outra coisa. Aí eu falei, não, peraí, cara, se não for inglês, tá legal, entendeu? Tipo assim, cara. Não, mas não, isso aí não tem nada a ver com ioiô, assiste pra ver se você gosta. Aí o garoto deixou lá as fitas, 6 e pouco da tarde eu comecei a assistir. Cara, 9 da noite eu não conseguia parar de assistir aquilo. E tá em japonês, né, cara? Áudio japonês, tudo. Era muita coisa entre... Não, ele veio em espanhol. Ah, ele veio em espanhol. Sim. Porque ele tinha recebido essas fitas do fã do Peru. Uma história assim louca. Tá tudo lá no canal, se vocês quiserem, tiver curiosidade, se aprofundar nisso, tá tudo lá. Mas, então eu assisti essas fitas e fiquei muito impressionado com aquilo. Hoje em dia eles me dizem que eu assisti um marco muito bom, que é a do Sensui, né? Sim, E realmente, a partir disso, o que eu faço? Eu, claro, falo com a direção de programação, que é o regional, falo com a direção de comercial, né, do departamento comercial, para que eles consigam um distribuidor que traga esse anime para o Brasil. Só que entenda, eu não sabia nada do que ia vir pela frente, tá? Era para mim um grande mistério. Claro, volto a dizer, contatos com especialistas na área, como meu grande amigo Sérgio Peixoto, editor da revista Animax, lá em São Paulo, na época, ele praticamente, eu peguei ele, botei ele na rédea curta, eu disse, cara, você vai me dizer o que tá rolando. Me fala aqui. Essa história... Isso é impróprio, isso não é impróprio, você tem que me dar a guia. Aí o cara foi me dando a guia, foi dizendo, não, porra, a maioria do sangue é roxo, é verde, é fantasioso, tem umas brincadeirinhas, mas nada muito sério. Eu falei, cara, isso aí tá maluco. Essa história é muito engraçada. O Edu, eu vou fazer um merchan dentro de nós aqui, né? Que o Edu contou essa história no nosso TomaCast número 29 e o Peixoto tava com a gente. É muito engraçado essa história. Eu tava lá. O Thiagão também tava. Participei disso aí. Muito bom, muito bom. Porque eu tenho que mencionar o Sérgio Peixoto, que sempre foi um grande parceiro. Ele, dentro do âmbito editorial, ele sempre foi uma pessoa que teve a maior penetração possível dentro das ações que eram tomadas na Rede Manchete naquela época. Então, ele, ao contrário, ele também sabia prestigiar o trabalho que era feito lá. Então, para mim, eu já sei sempre uma pessoa muito especial, que eu sou muito grato a ele, porque não havia como você levantar, não havia internet, não havia... como a gente tem hoje em dia, né? Não havia um telefone, não havia nada. Você só tinha um material muito tosco e vinha muito pouca coisa e um abraço. E descobrimos, para o comercial descobriu a Ticara Filmes, né? Através da Patrícia, se eu não me engano, e ela comprou a briga, trouxe a série. Ao mesmo tempo, olha que coincidência, o Marco Ribeiro estava procurando um projeto, né? O dublador, o Marco Ribeiro, procurando um projeto para o estúdio dele e acaba encontrando em Yu Yu Hakusho. A gente se encontra nesse sentido. Ele dá essa tônica carioca, né? Porque era preciso. Eu, quando assisti a série, eu falei, pô, esse cara não é paulista, ele é carioca. Não tem aquela dublagem. Não, eu digo assim, não, pelo amor de Deus. Não, a gente entendeu, a gente entendeu. Eu adoro paulista. A gente entendeu. Mas, entenda, a dublagem paulista, ela é muito engajada, ela é muito séria, ela é muito... por mais que ela queira ser descontraída,
fica um pouco difícil, até pela regionalidade. Existem alguns termos que ele não pega no geral, entendeu? Já o carioca não, ele tem essa coisa meio descolada, né? Acaba se centralizando dentro da... Então o Marco Ribeiro fez um trabalho de gíria. Gíria, isso que eu ia falar. A gíria vem, organicamente, né? E gírias que são adotadas em várias partes do Brasil, que todo mundo mais ou menos conhecia. Então tornou a coisa universalizada dentro da nossa realidade brasileira. E para mim foi um trabalho que eu lembro do papo com ele no telefone, ele falou, posso continuar usando gíria? Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Não para. Só não usa palavrão, pelo amor de Deus. O resto pode fazer o que você quiser. E ele mandou ver mesmo, olha, um dos que eu mais gosto que ele fala, que é para o bonde que Isabel caiu. Rapaz, aqui, ó. Cara, pra mim, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, acertaram, acabou. E ele conseguiu colocar de um jeito que ficou muito bom. Muito O original, Sim. Ele perde a graça totalmente. Sim. Ele não é mais o que você conhece, né, Sim. daquela sutileza da malandragem. Hoje é tão sutil, né? O Superamente quebra a vidraça. E, cara, assim, foi uma aventura muito grande. Conseguimos, né? E colocamos o Yu no ar pela Rede Manchete. Em cima disso que você tá falando, rapadura doce, mas não é mole, não. Sim, esse cara eu é sou o Zé Goiaba Toguro. mesmo, né? Cara, eu sou Toguro. Assim, assim, são coisas que tornaram a obra inesquecível, porque você consegue ter um laço, ainda mais a gente morando aqui no estado do Rio, a gente consegue ter um laço direto com... Então, assim, é uma coisa que até eu estava discutindo com os amigos meus sobre o Chaves. Você escuta também Chaves e Chapolin no original do espanhol, você tem uma outra experiência da coisa. Tudo bem que você está mais velho, você tem uma relação, uma memória afetiva com aquilo. Assim como a gente também tem com o Yu e com Cavaleiros. Mas com o advento, né, do DVD, com o advento dessas obras chegando, inclusive pra gente, né, home video, assim, com áudio em japonês e legendado, você percebe o quão a dublagem foi fundamental para você ter uma... Ah lá, tá bebendo? A conexão com a obra, a conexão com a obra pela dublagem. Então, marcante, né, cara? Totalmente. Uma das coisas que marcou o Yu Yu Hakusho é a dublagem, né, cara? Sim. Não só marcou, como fez escola, né? Você tem, sim, depois daquilo ali, né? Vem o One Punch Man é totalmente... Sim. Parece que a fórmula de Yu Yu Hakusho aplicada e o One Punch Man. E isso é muito... Fala, do pode falar. Não, exatamente, eu só estou corroborando. Realmente, essa escola que foi feita a partir do Hakusho, ela não virou só um trabalho, mas uma tendência, né? E acaba virando um case, quer dizer, como essa dublagem determina como a dublagem pode, de fato, mudar o caminho de um produto. Sim. O dublador passa a ser celebridade. É verdade, cara. E o interessante também é que a maioria dos animes, eles vinham, por exemplo, pela Gota Mágica, né? E esse aí do Marco Ribeiro veio Audio News, né? Audio News, se não me engano, né, cara? Então, assim, você sente a diferença, né? Sim. O Yu aqui, o nosso bolsista, né, o faz tudo do nosso projeto, ele falou que, né, ele resgatou um elemento interessante, que o anime popularizou a palavra chupacabra. Era essa época, né, cara? No Domingo Legal, você estava assistindo Domingo Legal, o Goku falando do chupacabra. Na segunda, você assistiu o anime e tá lá, chupacabra, corremos chamando... Gente, olha, assim, obviamente, a molecada que curte hoje anime não tem esse laço, né? Talvez não vai entender muito do que a gente tá dizendo, mas foi um episódio histórico muito importante dos animes da TV brasileira que a gente faz questão, nessa linha temática do TalmaCast sobre cultura e sociedade, resgatar. Porque você tem toda uma geração, né, de fãs de Yu Yu Hakusho, que agora são pais, que é o nosso caso, e a gente leva isso com a gente, porque é muito... A gente chora vendo... Tem uns episódios de Yu Yu Hakusho, cara, como, por exemplo, um episódio que me... Nossa, uma cena... Agora a gente tem que começar a soltar aqui, né? Aqui. Que é a cena do velório do Yusuke, né? E o Coabra... E é no começo. Aquilo ali, a dublagem... Cara, aquilo é muito forte. Não, aquela coisa toda. E eu tô muito curioso pra ver. Principalmente quando chega o Coabra, né? Isso. Ele, maldito, seu maldito, exatamente. Levante, venha lutar comigo. Aquilo é muito... Porque eu nunca... Dramaticidade. Exato.
Porque eu nunca tinha visto aquilo em anime. No caso, né? Não, cara, assim, a mãe dele, bêbada, fumando no canto da sala. Uhum. Isso até então, cara, era assim, tipo, 8 anos, isso pode? Exatamente. Exatamente. Eu tô levantando a saia da garota pra ver a calcinha. Quebrou muitos paradigmas. Dá pra colocar isso? Exatamente, porque isso é uma das coisas que você, inclusive, comentou até que sobre Detonator Hormone, sobre algumas obras que te deram um pouco de trabalho. Você vai contar o caso, né, do Kazemaru pra gente aqui também. Então, que isso tudo tem a ver com essa diferença de cultura, diferença de sinais, de signos, né? Diferença de símbolos, né? Tal. A linguagem. O Ocidente e o Oriente têm um abismo gigante. Exatamente. Por exemplo, para eles, tratar assuntos da Igreja Católica, eles não têm assim, pudores e... Para eles, é como qualquer outra religião. Para nós já pega pesado. Por exemplo, o trato com uma Bíblia, o trato com um terço, o trato com uma feira, o trato com um padre, com a igreja, com os dogmas. A gente tem que ficar muito atento a isso. E lembro que era uma época que não existia classificação indicativa. A televisão era um ambiente selvagem. Você tinha apresentador chutando anão, você tinha mulher sushi, você tinha banheiro. Isso do Ninho horário livre, né, Eduardo? Popular. Você tinha o Van Damme se esfregando na Grécia. E ficando demonizado. Então, é tipo assim... Eram tempos selvagens. Porém, o que acontece? Aí vem o critério, né, do profissional. Para mim era meio óbvio que eu não poderia deixar passar certas coisas. Eu deveria amenizar certas coisas. Só que o show nunca me mostrou nada que justificasse isso. Até porque a dublagem, volto a dizer, ela tratava de amenizar isso. Ela não tornava sujo, feio. Ela tornava engraçado. Né? Então, assim, eu não lembro de ter cortado absolutamente nada de Rock. Eu não me lembro de ter feito cortes significativos, a não ser a tal da cruz do Kazemaru. Cara, uma edição ninja ali, não é, Eduardo? Foi ali você... Nossa, cara, É aquele negócio, se eu não tivesse o mérito de ter trazido, né, assim, de ter imposto o comercial, pô, você tem que encontrar alguém para trazer isso, eu já teria mérito se eu não ter deixado sair do ar. Isso é uma coisa que eu vou puxar de novo pra gente poder falar justamente das expectativas dessa série live action que vai sair pela Netflix, porque a gente... Espero que eles não tenham um Kazemaru. Pode tirar ele. Eu acho que eles vão dar uma repaginada na narrativa ali, porque pelo trailer, né, você vê elementos, já vê o Bui, já vê o cara azul, já vê o Toguro, você já vê ali um contexto, né, e que a gente entende, e é isso que eu quero até discutir com vocês aqui, que a licença poética do mangá, né, até porque o mangá também de Yu Yu Hakusho é bem diferente também em vários aspectos do anime. Mas a licença poética do mangá, do anime, do live action, eles não se batem muito. Então, às vezes é uma fórmula, um elemento estético que casa melhor com uma forma de arte, enfim. E eu... Né, é o problema da linguagem. Desculpa te não, interromper, mas isso volta a bater na tecla. É a linguagem. Você tem uma linguagem para mangá, você tem uma linguagem para desenho animado anime, e agora vai ter que ter uma vantagem, uma linguagem para filme, para filme com atores. E eu já ouvi de fonte segura que o tom dessa série está dark. A comédia mais sombrio, né? É sombrio. Somente no TalmaCast você vê informação em primeiro lugar. Aqui, ó. Isso aqui eu estou até, inclusive, muito empolgado em saber disso. Olha lá. De Kelly Caneca. Olha os estudos também. O que acontece? A fonte segura, bem segura, que já viu, né, e por causa do seu trabalho, e digo, a série não está para brincadeira, ela está para um tom dark, ela está para um tom assustador, ela está para um tom muito tenso. Claro, deve ter suas salpicadas de momentos de quebra de tensão, né, como todo mundo tem. Mas quem espera ver espelhado na série ao vivo o anime,
não vai ver. Uhum. Vai ver a parte dark dele. Uhum. E isso eu acho bacana, porque mostra que quem adaptou pensou para adaptar. Uhum. Perfeito. Eu senti isso, agora você falando, na cena do trailer. Quem não assistiu o trailer, gente, dá uma conferida, principalmente o Edu assistindo o Isso trailer, aí. que é emocionante. Eu me emocionei, Eu me emocionei, com ele. cara, Você cara. Nossa, você não tem Tava ideia. preparado para aquilo. Você não tem ideia. Você não tem ideia de como é que a gente se emocionou junto com você ali. Porque o Yusuke, ele tá na maca, ele tá ensanguentado, cara. Ué. Você entendeu? Nos primeiros segundos que eu vi o trailer, eu vi ele olha assim, tá, e vê ele ensanguentado. Ele não tá fingindo que ele tá fazendo. Ele está ensanguentado. Eu morri. Cara, aquilo ali já falei, que isso, né? Que é aquela coisa de, peraí, né? A gente tem um primeiro... Oi? Famoso oi, que você parou e falou oi, porque aquilo impactou. E aí, no decorrer, o tom da trilha, as cenas, até o Koema com a chupeta na boca, não ficou, na minha humilde concepção ali, não ficou tão ridículo assim, não sei. Ficou diferente, ficou exótico. Você entendeu? Tá bonito, a série tá... E as expectativas suas são boas, né, Edu? Pra tudo que você viu, pelas fontes que você tem, né? São boas principalmente porque tudo, quando muda de mídia, sofre adaptação. Por exemplo, Lendas do Santuário. Muita gente jogou lama nesse desenho, nessa homenagem, né, feita a Cavaleiro do Zodíaco, mas eu digo, eu não troco esse desenho por esse filme de porcaria que passou em nada. Porque ali foi respeitada a mística. Pode estar de outra forma, pode ter uma duração bem menor, pode ser... Mas a mística que é necessário para aquilo ali é tipo assim... sei lá... Foi coerente. Não pode mudar na aparência, mas pode mudar na essência. A essência tá ali. Tá ali. Então, o que eu vi no trailer, assim como você ressaltou essa parte do atropelamento, né, que é bem gráfica, eu vi ali que, tipo assim, mesmo aqueles atores, tudo bem, o pessoal pode até atacar um pouco de pedra na escolha do cast, né, em relação a ser parecido com o desenho. Mas, cara, assim, se o roteiro for bom, se for uma boa adaptação, tiverem bons efeitos visuais, como já mostra, e seguir a essência, eu tô mais do que feliz, meu bebê tá em boas mãos. Sei. E isso que você tá falando é verdade. Uma coisa que eu não falei ainda em lugar nenhum, que eu gostaria de ressaltar aqui. Essa é exclusiva. Eu ainda tô sentindo aquela faltinha do meu querido amigo Luigi Carneiro cantando Sorriso Contagiante. Mas olha só, há ainda a expectativa de que isso aconteça. Opa! Nossa, aí vai ficar. Aí fecha. Porque... Aí, se eles forem espertos o suficiente para fazer isso, aí... Edu, então, é coerente a gente refletir sobre o quê? A gente tem uma obra que marcou, você tem uma geração inteira. Então, muitas pessoas sabem do impacto da obra na questão cultural e tal. Obviamente, se o pessoal da Netflix já aprendeu, já percebeu alguns equívocos, alguns erros que foram cometidos, né? O próprio Cavaleiros foi um e tal. Então, se eles, e a gente quer acreditar que eles refletiram e falaram, vamos dar uma escutada no público, principalmente, por exemplo, no Brasil, né, que nós somos muito consumidores de animes, a gente sempre tem né, isso muito por conta também. Não, isso chega de errar, né? Exato! É perda de dinheiro. E diz assim, gente, olha só um segundo, chega de errar. É perda de dinheiro. Vamos receber elogio? Exato! Cowboy Bebop, por exemplo, foi um case de fracasso ali e tal, não sei o quê. Então, assim, a perspectiva... Death Note também, cara. Dinheiro. Então, assim, e a Netflix sabe que se ela não se cuidar, ela pode ter problemas sérios aí no decorrer dos anos em relação ao capital que tá indo embora, os projetos vão fracassando. Então, se você pensar no cuidado a partir de uma série de erros, o básico para não errar mais é ouvir o público e entender o que o público quer. E o público quer originalidade, o público quer memória afetiva. As pessoas vão comprar camisas, comprar bonecos. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas a Netflix já estava virando meme, ou já estava virando aquela que ia adaptar errado.
Sim, cara. Eu já postei Aí meme assim, disso no uma Papo Nerd. adaptação, outra, Netflix, aí viu uma coisa errada. Isso aí, cara. Isso já tá virando meme. Então, isso pra empresa é um inferno. É um inferno. Porque tudo que ela fizer já sai desacreditado. Ninguém compra a ideia. One Piece foi um achado, né? Isso. Assim, tá dando certo, ele tá, né, eles estão colhendo dados interessantes. Mas quando você fala do Luigi, né? E aqui também até a Carla também, que são, né, os músicos responsáveis por essa trilha original. Que eu queria muito também poder, quem sabe, né, a gente conversa com eles também, entender como o Yu impactou a vida deles como artistas. É verdade. Porque deve ter dado um upgrade enorme. Porque você tem uma trajetória deles como artistas marcadas por um anime, né? Isso é muito. Você vai no Japão, cara, você vê shows espetaculares com os vocalistas das músicas das aberturas dos tokusatsu, né? De vez em quando eu fico vendo assim, eles apresentando em shows a abertura do Kamen Rider, a abertura do Changeman, eles cantando. E no Brasil, graças a esse público extremamente apaixonado, eles se tornaram inesquecíveis também para nós. Então, nada mais justo do que eles serem pensados para serem convidados. Bem, eu não tenho informações quentes, né? Eu só quero ser Estamos na expectativa. né? A ideia é aumentar o hype. Então, olha só, eu vou dar uma dica aqui para as redes de fast food. Quando o Netflix lança os bonequinhos, vocês vão vender bastante. Aí, ó. Viu? Exatamente. Verdade, cara. Exatamente. E a gente tem hoje uma dinâmica dos colecionáveis, né? Que é você tem um mercado que cresce bastante. É um mercado muito lucrativo. Teve a pandemia, ele não deixou, né, de produzir, desenvolver. Então, assim, a Netflix também deve estar de olho nisso. Tomara, né? Que esteja. A gente tá mais falando aqui de expectativas, mas agora, tem uma questão por trás aí, que é a questão do streaming, né? Você vai assistir uma obra dessa, você aperta pausa, assiste depois, você assiste quando você quiser. É comodidade, que a gente tá falando do streaming, né? Que é muito legal por diversos aspectos, pra ter uma geração toda do streaming, né? E a gente da TV, que a gente tinha que ter disciplina, tinha que ficar na frente da TV naquele momento, que tinha VHS. Do colégio. Nossa! Pra pegar a TV e chegar em casa e ver meu pai vendo jornal, minha mãe na novela, minha irmã, aquela coisa toda. É uma outra experiência. Nesse sentido, Edu, você acha que o streaming ali, como o formato em que o Rock Show chega agora também em live action, eu acho que a tendência é que as coisas se encaixem, né? Porque a Netflix lançou um modus operandi próprio, né? Eu acho que no formato Netflix, né, essa coisa de lançar todos os episódios ao mesmo tempo, vai ser uma loucura. O fã não vai conseguir sair do sofá, vai querer maratonar, assim que botar o primeiro, vai querer ir até o último, e vai ser uma loucura. E o pior, vai comer o prato todo e vai ficar com fome. Eu aí sou mais do tipo da Disney Plus. Toda quarta-feira, toda quinta-feira. Eu acho que cria até para a pessoa pensar, né, naquele episódio. Sim, precisa digerir melhor, né? Eu acho muito inteligente deles fazer essa coisa semanal. Agora a Netflix vai lançar o pacotão e aí vai ter que já ficar devendo o próximo pacotão. Vai. E o pior, isso que você falou da Disney Plus é muito, muito mais próximo dessa realidade que a gente vivia. Sim. Por quê? Você cria expectativa. Gente, a expectativa, ela é assim, a força motriz do fã. Porque você tem uma expectativa, você começa a projetar. Gente, eu lembro de quando chegou na exibição da Manchete, quando nas finais do Torneio das Trevas, eu nunca esqueço disso. Quando chegou e aí voltou. Eu tava nos preparativos que antecedem a luta entre o time Toguro e o time Urameshi, voltou. Aí, eu entro no YouTube hoje pra ver, né, a vinheta, episódios inéditos, que tá o Yusuke lá fazendo aquela coisa toda, e tem aquele episódio onde eles estão um dia antes de ir pra... Cara, como aquilo, adrenalina, como eu tive que controlar muito a ansiedade, né, que aí hoje o tema da ansiedade, o tema da questão da saúde mental, ela é muito, muito hoje caro, né, as pessoas. Olha lá, gente,
Agora pode estúdios. Pode estúdios passando na sua tela. Arroba de Kelly Careca. E aí a gente tem essa expectativa e a Disney Plus brinca com isso, né? Um episódio por semana, eu sou totalmente a favor. Só que você tem muita gente reclamando disso porque justamente a geração do streaming, do streaming, né? Você tem a molecada toda, não, quero ver logo e isso acaba também interferindo na análise da obra, no jeito que você julga ela. Você sabe uma curiosidade cinematográfica aí no caso? Nos anos 40 e 50, existia uma modalidade muito famosa no cinema que eram as fitas em série. A fita em série são as séries, é como se fossem as séries que a gente vê hoje em dia, só que um episódio por semana, como faz a Disney Plus. Você, quando ia ao cinema, você assistia aquele episódio e no fim, então, será que ele vai sair vivo? Será que no final vai conseguir? Na semana que vem. E aí você fica na outra semana no cinema de novo para poder ver mais um episódio da sua fita em série. Então, eu acho que isso volta um pouco, tem um toque retrô nisso tudo, né? De você estar ali semanalmente acompanhando o episódio que você está esperando há tanto tempo. Agora você me fez lembrar de um episódio do Changeman, quando o Change robô ele toma um pau lá. Aí o narrador entra, levanta o Changeman, não sei o que. Aí parece aquele negocinho japonês do cantinho da tela, assim, como se fosse um. Não, olha, tá falando com você. Olha só, quem tá aparecendo? O que é isso? Star Wars, não. Você já viu isso? Não. Você fica aí. Não. Eu sei que você é o cara também. Não, mas por favor. Então vão 6 horas de podcast. Pra botar Star Wars na pauta que agora o negócio vai ficar feio. O pessoal, o Jean aqui, o Jean, ele vai desligar. Vai botar o pé na bunda da gente aqui. Mas assim. Mas o que eu achei de açúcar? Não, mentira. Inclusive tem lá, né, o teu vídeo lá no teu canal lá, muito bom sobre a série também. Mas com certeza deixa pra gente estar de novo, né, Edu? Pra gente. Opa! Aí, Hein? Fica a dica aí, né? Fica a dica, né? E agora, você, assim, como peça fundamental nesse processo todo, você consegue identificar, além da dublagem que a gente trouxe aqui, né, como um dado, como um elemento, outro motivo do sucesso do Yu Yu aqui no Brasil? O que você acha que pegou? Eu acho que todo motivo, primeiro, é a Manchete ter já um público para a cultura pop nipônica nos anos 80, né, através dos tokusatsu que já estavam na casa. Quem não sabe quem é o Jasper? Poucas pessoas não sabem. Quem não sabe quem é o Jiraiya? Né? Então, assim, isso para mim é a base. Depois Cavaleiros vem e mostra o seguinte: eu posso ser uma novela como qualquer outra que você vê, só que eu sou um anime, eu sou um desenho animado. E você vai querer saber o que vai acontecer depois. E tudo que vem de Cavaleiros do Zodíaco, ou a partir dele, as ramificações, eles têm essa conotação folhetinística. No caso do Yu Yu Hakusho, e era aí que eu queria me pegar, quando eu falei que eu gostei do Yu Yu, é porque ele tirava você daquele ambiente onde você não se identifica para o urbano, para aquilo que quando você sai, você está vendo a escola, você está vendo o seu colega, você está vendo a escola, você está vendo o seu colega, você tem implicância com aquele cara, tem o cara folgado, tem o cara que é legal, tem o cara que é sinistro, você tem ali o ônibus, o carro, o apartamento, você tem o andar na rua, você tem um urbano junto do fantástico, do fantasioso, numa medida muito equilibrada. E que eu achei que o engajamento seria maior ainda. Então, para mim, o Yu, numa análise, aí sim podemos até falar filosófica, né, que a gente aborda aqui, ela tentar, para mim, ela tirava o espectador desses mundos fantásticos e dizia para ele: olha, o mundo que você vive também pode ser muito fantástico. Isso aí, cara. Isso aí. Não precisa você estar numa terra distante, não precisa você estar num lugar completamente no outro país, ou num lugar. Não! É na esquina da sua casa. Se o sobrenatural quiser estar do seu lado, ele vai estar do seu lado. Então, para mim, essa mágica de Yu falou muito alto. E outra coisa, personagens sem pudores. Eles não têm pudores. Isso, para mim, é fundamental. Eles são muito humanos, cara. Eles são muito humanos. Eles são humanos de uma época onde o politicamente correto não acabou com o ser humano ainda. Com a espontaneidade do ser humano. Então, você tem um garoto que, cara, ele vai fazer o que ele quiser. Ele dá um salto para dar uma porrada
no adversário e ele vai verificar se ele vai verificar ali a parada, se é ou se não é. E tipo assim, como é que você descobriu isso? Não, porque na hora que eu saltei... Não, deu tempo. Ele é moleque, né? Ele é moleque. o herói da parada, é o moleque. Cara, isso me fascinou de uma maneira que vocês não têm ideia. Porque aí eu não estava lidando mais com seres inacessíveis. Sim, cara. Né? Pessoas acima do acima. Não. É uma parada pé no chão, né, cara? Uma parada pé no chão. A dizer, exatamente, uma parada pé no chão. Mesmo não sendo. Então, para mim, ele é muito mais assim, do que... Eu acho que é um produto onde o Japão conseguiu falar com o Ocidente. O Oriente fala com o Ocidente em Yu Yu Hakusho. Mesmo, claro, o panteão de deidades deles serem as deidades orientais, mas, gente, quem não tem um Buda em casa, pelo amor de Deus? Sabe assim? Sim. Entendeu alguma coisa de uma religião? Claro, você não vai ser igual como Samurai Warriors, que é totalmente dentro da cultura Edo japonesa, uma coisa muito mais imersiva. Mas o Yu Yu Hakusho ele conseguia se universalizar através do senso comum entre os personagens. Como a gente bem estava lembrando, o velório do Yusuke. Sim. O que é mais humano que aquilo? O adversário dele, o rival dele. Tem muita coisa embutida ali nessa cena, cara. Isso é uma coisa que eu fui crescendo, fui entendendo, depois fui fazer filosofia, que eu fui entender algumas coisas ali. Tiagão, o que você acha nessa questão? Que eu vou aproveitar o gancho filosófico que o Edu trouxe, mas o que você considera como um desses motivos pro sucesso do Yu Yu? Pelo menos pra você, falou, cara, isso aqui me pegou, isso aqui me fisgou em Yu Yu. Ó, somado a tudo isso aí que a gente já conversou, eu acho que o contexto ali de um drama familiar na obra. Porque o Eduardo mencionou a parte que a mãe do Yusuke é uma beberrona, tá fumando, mas aí você vê que o Yusuke ali, ele tenta cuidar dela e ela, da forma que ela pode, ela cuida dele. Então você fala, cara, isso aqui é totalmente fora do que eu tô acompanhando em outros animes. Até pra uma criança percebe isso. Ao ponto de uma criança talvez chegar e falar, mãe, você não vai fazer isso comigo. Entendeu? Mas assim, é uma coisa que toca muito. Sim. Então eu acho que assim, esse drama familiar e até o laço de amizade que eles vão criando e aquilo vai se desenvolvendo dentro do anime, cara, todos os personagens, quando termina o anime, eles estão diferentes do começo. A jornada, isso claro, aí. A jornada, amadurecimento, crescimento. Sim, gente, cara. é perfeito a Cara, saga do inferno Você lá. vê uma evolução tremenda, enorme. Você chega e fala assim, cara, isso é Eles absurdo. crescem. Isso. E aí o Cobra fica, eles vão, Cobra estudando, você vê que até inclusive na questão estética da arte, eles estão mais altos, eles estão diferentes. Sim, cara. Sim. E isso é sensacional, porque você vê eles literalmente como seres humanos, você se identifica com eles na hora. É verdade. Na verdade, você tem 2 seres humanos e 2 seres fantásticos, né? Isso, que é o Kurama e o Você Riei. tem o Cobra e o Yusuke, você tem o Riei e o Kurama. Então você vê que há uma homeostase, há um equilíbrio entre Sim, eles. cara. Aqueles que se achavam o máximo do máximo começam a mostrar falhas. E aqueles que eram falhados começam a mostrar dignidade, atos heróicos. Então é tão bonito isso, né? Você vê que nossa, eu sou um fã, não adianta. Eu sou muito Sim, cara. Sim. E outra coisa também que eu acho que cabe a gente acrescentar aqui no papo, essa parada do mito do protagonista, né? O protagonista, ele tem sempre que ganhar, ele tem sempre que vencer. A gente tinha o Seiya como um referencial. Sempre perfeito, um cara dedicado Então, que vai sangrar, eu vou perder eu vou queimar o corpo, eu vou perder o 7º sentido, eu vou perder minha vida, mas Atena. Não dava pra entender o porquê que ele fazia aquilo. Agora, quando... Entende? Porque você tinha uma idade, maturidade. Agora, quando você entende, principalmente numa cena, que é quando lá no final... Gente, isso é incrível. Quando o Yomi tá lutando contra o Yusuke perdeu a razão por um tempo, um lapso, ele perdeu o sentido de estar ali, aí vem o pai dele e fala, você esqueceu que tem uma pessoa lá te esperando? Aí. Lá na... Cara, ele volta, ele entende que é a Keiko, ou seja, são laços entre pessoas. Não é um laço entre um cavaleiro, um ser humano e uma deusa, e uma né, cara? deusa de uma imortal, de uma outra realidade. Então o Yu Yu Hakusho, a gente poderia ficar falando horas e horas aqui, com certeza, não pesquisei, mas deve ter algum tratado dentro da filosofia, da psicologia para tratar alguma questão ali, mas são sutilezas na narrativa que se tornam clássicas, porque eu via quando eu tinha
13, 12 anos, eu vejo hoje com 37, eu ainda sinto, para além da memória afetiva, eu ainda entendo, eu ainda penso, aquilo se tornou um clássico porque ele ainda tem sua importância. O mundo mudou, a sociedade mudou, mas o Yu Hakusho ainda tem a sua importância narrativa dos seus personagens, enfim, todas as coisas que acontecem ali. Até porque ele segue a jornada do herói XY. Você tem o velho mestre, que é a Mestra Genkai, você tem o vilão, você tem um vilão atrás do vilão, você tem os ajudantes, os anti-heróis, o amigo que não era amigo, mas que passa a ser o melhor amigo. E toda a mecânica da jornada do herói que fez valer sucesso em vários dos pontos mais tradicionais, como Senhor dos Anéis, como Star Wars, sim. Isso, perfeitamente. Então é por isso que eu não ia poder deixar ele sair do ar, entendeu? Sim. Por isso que eu botei minha cabeça na bandeja. Então, eu vou arriscar, certo, cara. E eu ia falar aqui ainda também. bem que você botou a cabeça na bandeja, né? É verdade, cara. O background, cara, dos vilões de Yu Hakusho também, cara. Sim, eu ia mencionar. Isso também é uma parada que você fala assim, Menciona. claro, as atitudes do cara, ele é mau, claro, tudo bem, né? A gente compreende isso. Agora, tem um background ali por trás que você entende por que o cara chegou naquele nível, né? O Sensui, Toguro, né? O Yomi, cara, no final, você fala, caraca, velho, né? E tinha lá uns parangolê lá com o Kurama e tal, o cara tá diferente agora. Tanto é que a atitude ali, né? Até os vilões, eles se desenvolvem. Ele fala que o Suki mudou ele. No final, ele agradece. Mudou ele. O Toguro agradece. Sim, isso que a gente tá falando aqui, todo mundo pode conferir, todo mundo pode ver, dar uma olhada, não é tirar leite de pedra. Porque, por exemplo, uma das cenas mais marcantes que eu vejo, e eu acho que, não sei se é porque eu sou pai agora, mas a gente fica mais emocionado ainda, que é quando o Toguro golpeia a Genkai, e aí a Genkai passa a mão no rosto do Yusuke e fala, não faça como ele, não largue tudo, não deixe seus amigos pra trás. Aí o olho dele começa a encher de água. Cara, aquilo é muito pesado. Cheguei a me emocionar. Aquilo é muito pesado. Por quê? Porque é Toguro, é tudo que aconteceu com o Toguro. O Yusuke, a questão da luta, da busca pela força, e deixar tudo pra trás em busca dessa juventude, em busca dessa coisa. E você começa a perceber ali naquele momento que a Genkai tinha um laço realmente com o Toguro. Aquilo vai ser explorado, né, mais profundamente depois. E o Yusuke, ele, né, você vê a feição dele de menino, assim, nessa hora, né? A câmera pega assim e ela morre, né? E até aquele momento, diferente de Dragon Ball, que você tem esferas pra ressuscitar as pessoas, até aquele momento eu falei, caramba, você sente a perda daquele personagem ali, cara, e aí depois aí, eles lutam, né, assim e tal. E isso é um dos momentos que mais marcaram também. E você falou dos vilões, poxa, você vê que existe uma trajetória para eles chegarem até terem aquelas ideias, terem aqueles planos. Sim, é o background. Tem uma história, ele não é do nada, ele não quer dominar o mundo, cara. Não. Eles não querem dominar o mundo. Entende? O Sensui quer destruir a humanidade, né? E o Toguro quer ficar forte, né? Imortalidade, enfim, ficar sempre... ele fala, o meu principal medo não é... Como é que é? Acho que não é envelhecer, é ficar fraco quando surgir alguém forte, eu estar fraco naquele momento. Né? Por isso que ele fica obcecado pelo Yusuke. Né? Então, assim, que ele vai dar aquele aviso lá, que ele destrói ele faz aquela encenação toda, né? Pra mostrar, eu sou bravo, hein? E o Yusuke fica literalmente com as pernas tremendo, né? Ele fica com medo mesmo, cara. E ele começa a ter essa coisa com o Yusuke, né? De querer esse confronto com ele, muito por causa das próprias questões. E o Sensui, cara, poxa, eu chamo de Sensui, mas acho que é Sensui, eu não sei, eu pronunciei tudo errado. Sensui. Ele 7 personalidades, cara. Entendeu? Cara, né? Um processo traumático, cara. Um processo traumático do que ele viu, e aí você começa, e o discurso é a humanidade. E não é traumático, é traumático. É trauma. Excelente, meu Deus. Excelente. Ele usou a cara. Ah lá, ele usou a cara. Ele usou a cara. Ele passa por um processo traumático e ele então reage daquela maneira, responde daquela maneira, e ele que era, né, um herói se torna um antagonista ali, se torna aquele cara, e aí tem toda essa coisa com Koema também, e aí bem o Yusuke como outro detetive.
como tudo amarra, né? Como tudo é muito bem amarrado, e aí você tem todas essas sagas que não ficam muito... Como, por exemplo, Dragon Ball Z é um exemplo de coisa que chegou a determinado momento, escalonou muito, ficou muito amarrado, ficou muito puxado, e aí, poxa, perdeu um pouco justamente isso que o leva até o final, que é a questão dos personagens. A cena dele olhando pela janela da Keiko, acho que ele... Eu não sei se ele é a janela da Keiko, que ela tá estudando, ou do Quabra. Na noite anterior a ele ir, porque ele não sabia se ele ia voltar. São sutilezas. Você não tá falando de luta, cara. Você não tá falando de pancada. É o cara que tá indo... Isso, ele vai no restaurante dos pais da Keiko. Ele vai comer. Promessa pra ela. Ele faz a promessa pra ela. Ele vai... E aí tem a despedida deles lá, né? Que o Quabra... Cara, isso... A gente não tá falando daquilo que é muito forte numa obra shonen, né? Que é a luta, né? Que é a luta, que é essa coisa toda. E isso são os elementos, os temperos que vão se juntar pra dar essa maravilhosa história que é Yu Hakusho, né, gente? Sim, cara. Então, de fato. Bem, já encaminhando pro encerramento, né, apesar da gente ter muita coisa pra conversar ainda, né, a gente não explorou muito aqui, por exemplo, e é isso que eu queria puxar, né, nesse finalzinho. O que te chamou mais atenção, além dos pontos, Edu, que você viu, dos trailers, né? Assim, o que você viu ali que, além dos pontos que você já falou, que te chamou a atenção? Porque eu gostei do Toguro, cara. Eu gostei do Toguro e do irmão mais novo dele. Eu achei que tá muito... O conceito do personagem estético tá muito parecido com a obra. Tá, eu achei a transposição, pelo menos um pouco que a gente viu, melhor até do que dos protagonistas. Uhum. O elenco, os personagens de suporte estão melhores do que os protagonistas. E isso a gente vai ter que se acostumar um pouco, porque, de alguma forma, eles adotaram uma nova... Talvez se adaptasse melhor ao ser humano, ou aqueles atores estavam disponíveis. A gente não sabe, né, bem qual foi o problema ali. Mas eu acho que eles se ativeram assim, a tentar emular o desenho mais justamente em personagens icônicos fora dos protagonistas. Me pareceu muito isso, sabe? E os efeitos visuais, olha, no caso, poxa, eu já vindo para o cinema há mais de 30 anos, né? A gente de primeira, quando a gente olha uma coisa mal feita, a gente já sabe, a gente olha e diz, isso aí vai porcaria. Não, ele é um efeito competente porque ele é. Eu achei muito competente, o pouco que foi visto, eu gostei bastante, eu achei muito interessante. Passou uma certa credibilidade ali, né, cara? Verdade. Né? Outra coisa, o figurino, gostei do figurino, Uhum. pelo menos um pouquinho, quem entenda, gente, é muito pouco, e ainda mais imbuído de emoção, fica difícil você tentar se separar. Racionalizar. Eu acho que dia 14 vai ser um grande dia, porque 14 de dezembro, né, quando estreia, porque a gente vai ter acesso a isso e eu acho que muita coisa a gente ainda vai ter para falar sobre o Hakusho, a versão da Netflix. Ainda vai dar pano pra manga, vamos dizer. E antes que eu passar pra você, Tiagão, pra você também, né, trazer suas últimas considerações aí desse bate-papo, tem uma cena no trailer que marcou muito, que é, eu não sei se é uma pessoa possuída ou é, né, sim. Na janela, assim, rapaz, eu falei, cara, olha o tom, né? Eu acho que esse foi o objetivo deles, né? Além do estúdio que eu falei, foi chocante ver que parecia que tava vendo o filme do Exorcista. Vai vendo assim, eu falei, caraca, ele falou, peraí, mas quando que foi isso, né? Você chega até pra tentar imaginar. Quando isso aconteceu, eles estão emulando. Vão ter diferenças na narrativa, eles vão mudar. Cara, sim. Porque, vamos lá, agora eu tô pensando aqui, tudo bem, pode ser uma viagem que eu tô fazendo aqui agora, mas mais ou menos fica batendo com o sobrenatural. Os caras, eles são agentes que controlam demônios no universo, né? No universo outro. Então, tipo assim, se eles jogam com tom pesado de terror, quanto mais terror você botar ali, melhor. Não tem problema. Faz sentido. Concordo. Faz sentido total. Tiagão, suas expectativas então pro lançamento de Hakusho na Netflix? Cara, são as melhores, porque coincidentemente eu esperei para assistir o trailer dublado, assisti junto lá no Projeto Cinevisão. Eu também. Então, a gente dá credibilidade e fala assim, não, vamos esperar o cara assistir que eu assisto junto com ele. Quando anunciaram o Hakusho, eu falei, eu vou Projeto Cinevisão, vou ver o que
Então, O que o Edu tá falando e tá fazendo? Ele vai ser o nosso guru. aí eu falei, não, cara, eu tô com ele nessa. Porque realmente passou uma certa confiança ali. E aí, assim como eu já falei antes aqui, depois de One Piece, eu fico um pouco mais tranquilo. Né? Porque a gente vem de uma leva aí de adaptações de anime que não tinham dado muito certo. Mas One Piece foi aí um divisor aí, talvez. Então, eu acredito, né? E tô apostando aí as minhas fichas que também vai ser uma boa adaptação de Yu Yu Hakusho, cara. As expectativas, assim, são as melhores. A minha expectativa é de que eles consigam, né, pensar numa narrativa que faça essa junção entre uma fidelidade ao conceito da obra, ao espírito da obra, ao coração da obra, mas ao mesmo tempo não seja refém da necessidade de estar sempre lançando temporadas. Porque você vê algumas séries, você citou Supernatural, né? Supernatural. Supernatural, né? Né, Jean? Supernatural, né? Interface. E aí, o que acontece? Você chega no momento que eu até falei de Dragon Ball Z, né? Chega no momento que as coisas perdem um pouco o sentido de ser e você vê claramente que tem interesses até mercadológicos por trás, né? Sei. Então, assim, o meu medo é quando se isso acontecer, a gente, às vezes, uma temporada boa, segunda temporada boa, terceira você empolga, quarta, quinta, de repente, não sei, né? Sim, então, assim, se tem uma coisa que os animes eles trouxeram em termos de narrativa, tem um começo, meio e fim. Apesar mesmo do One Piece tá aí, nem sei quando vai acabar esse O One negócio, Piece né? tá pra 1000 e bodoada, cara. Mas você tem aquela sensação do, poxa, eu vi onde essa história termina, agora eu sei, né? Não tem necessidade de explicar muito além disso. Diferente dos quadrinhos da Marvel, diferente do cinema da Marvel, que tá sempre essa coisa. Não, pra que a gente sinta realmente. É muito louco falar isso, né? Porque parece sadomasoquismo. Porque terminou, poxa, saudade, vou rever. Parece que é preciso botar um ponto final nessa narrativa. Sim, cara. De dar um fim pra ele, né? Como é que foi a vida desses caras, como é que tudo terminou. Que é o episódio, inclusive, final, né, do anime, eles na praia e Sim, a coisa toda. É Cara, emocionante, que é isso, cara? É emocionante. Que é isso? Porque o final da série não é salvando o mundo e nada dos amigos, a galera Tô se ali na reunindo praia de novo, brincando ali, cara. Mas aí, ó, quero levantar um ponto aqui importante que você tocou. Olha só a diferença de One Piece para essa adaptação de Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho são 112 episódios. Você tem ali 4 arcos. Vamos supor que eles façam 4 temporadas. Cada arco em uma temporada, bem dividido, acabou ali, fechou. Fechou. Então, E seguindo a regra. Não precisa viajar. Não precisa sair do roteiro, né, cara? Vai demorar. Isso aí. Ué. Porque o que eu tô achando? O trailer não a gente tá vendo o trailer, e o trailer é feito, você sabe muito bem, você é o cara do cinema. Adorar a pílula. O trailer. O trailer é pra adorar a pílula. Sim, e ele engana. Ele é feito pra enganar. Isso. Então o que talvez a gente tenha visto ali num curto trailer são várias temporadas. São vários episódios gravados na primeira temporada. O que foi, Edu? Eles podem ter visto ali as únicas partes que prestam. Essa é uma risco. possibilidade Risco. muito real. Mas assim, talvez a gente tenha visto um trailer da primeira temporada, porque você tem episódios, você tem ali personagens como o próprio Bui Karazu que aparecem ali, eles não estão no torneio. Ali parece que não estão no torneio. Pelo ritmo da gravação, né? Não tem como você também tá tão à frente. Não tem como ter. Exatamente. E obviamente, ou seja, não tem como aquilo ser de várias temporadas. Talvez sejam mais de um episódio. A gente vai ver o primeiro episódio esperando, já vai ver o Kurama. Não, às vezes no primeiro episódio, vamos, tudo expectativa, tá, gente? Mas, e aí também a Netflix, ela tem todo um controle de dados de audiência que ela vai vendo. Poxa, ela tem tudo isso a favor dela, né? Vamos acreditar que ela vai conseguir usar isso. Eu acho também, se você me permite, mandar um recado para os fãs, e aí os fãs... Por gentileza. Eu pediria aos fãs que, caso a gente não se decepcione, porque eu estou acreditando no que eu vi, mas dia 14 a gente vai entender. Então, galera, caso a gente entenda que a essência de Yu Yu Hakusho, mesmo mais dark, mesmo sendo mais de terror, mesmo mostrando situações que deveriam ser num lugar, mas está se passando em outro, mas que contenham a essência do desenho, vamos bater palma, vamos prestigiar, vamos aplaudir, porque é através disso que vem mais coisas feitas dessa forma. Perfeito. Porque se você pega
e tá ali. Só gosto do desenho. Não. Torneio das Trevas tem que ser lá, né? Não pode ser em outro lugar. Cara, então, se você é desse time, não assiste. Porque você não vai ver o desenho animado ali. Não é o desenho animado. Porém, é uma adaptação. Se você ler o mangá e for ver o anime, há diferença. Então, eu peço isso ao fã. Que tenha um carinho com o produto. Que não venha passando a plaina do tipo assim, se não for XY o desenho, eu não quero. Não, porque senão a gente perde. Quem sai perdendo é a gente no fim das contas, cara. Entendeu? Agora, se for ruim é pra esculachar mesmo. Eu vou ser o primeiro. Perdi com o meu bebê. Olha, assistam a reação do Edu com o Cavaleiro do Zodíaco e multipliquem aquilo em, né, N vezes, se caso o Yu Hakusho não corresponda também, né? Cara, olha, mas assim, a expectativa maior minha é que já é, né, o segundo episódio do TalmaCast que a gente faz de expectativa de obras relacionadas ao Edu, e se der ruim de novo, a gente não grava nunca mais sobre expectativa de nada. Vai fazer... Acabou, aí é pé frio demais. Não, aí não dá. Então a minha expectativa maior é essa. O problema não esteja... Esse aqui vai ser o diferencial. Com a gente, porque, né? Ai, Senhor. Energias positivas. Isso aí. Gente, da próxima vez a gente só vai falar de Star Wars, que já tá uma porcaria mesmo. Isso, a gente tem que discutir sobre essa nova direção também, a respeito de novos projetos Star Wars, da pano pra manga também, né? Do 70 por, né? E Filoni tá ganhando campo, tá ganhando Exatamente. Estão deixando a gente sonhar, né, Eduardo? Essa notícia é quente. Sim, mas a galera tá percebendo que, né? Enfim. Sim, cara, sim. Tiagão, obrigado por você estar com a gente aqui de novo, pela parceria. Fala do seu projeto novamente pra galera que viu a gente aqui até agora. Cara, só agradecer, né, por esse bate-papo aqui, um assunto bacana, legal, gostoso, né? Prazeroso falar de Yu Yu Hakusho, né, na presença, né, de figuras tão importantes aí. Muito obrigado. E quem quiser conhecer um pouco mais, né, do Papo Nerd, só ir na @Papo Nerd Oficial nas redes, podcast, live, canal no YouTube. Eu espero todos vocês lá e agradeço aqui ao Eduardo, a você, galera do Pod Studios. Obrigadão aí, galera. Todo mundo dormindo. Tamo junto. Acorda aí, gente. Edu, obrigado, cara, de novo. Olha lá, Pod Studios. Olha lá. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E de Kelly Canecas lá, ó. O Edu tá fazendo a divulgação da galera lá, o grande parceiro nosso aqui com essas canecas maravilhosas. Edu, obrigado mesmo por você estar com a gente de novo nessa gravação. Obrigado. Olha, eu que agradeço. Eu, mais uma vez, assim como eu comecei o cast aqui, eu tenho que dizer, eu me sinto muito à vontade com vocês. Vocês são anfitriões, assim, como poucos. Eu me sinto muito, muito feliz de poder fazer parte mais um desse com vocês e dizer que eu só tenho a agradecer ainda ser objeto de interesse da parte de pessoas tão sensacionais como vocês e esse público maravilhoso que vocês têm. Galera, muito obrigado mesmo. Beijão grande mesmo. Beijo, Aldo, obrigado. A gente que agradece. Depois a gente tem que marcar um dia e tomar, né, um café, alguma coisa, com essas canecas lá, junta lá aí no Rio aí. Claro. Vamos marcar. Ó, ainda vou ser ousado aqui nesse final aqui e quero deixar aqui um convite aberto pro Eduardo, né, pra ele em algum momento aparecer lá no Papo Nerd pra gente poder falar. Yu Yu Hakusho, olha só. Marcou, demorou, vamos marcar. Aí, ó. Ó. Tá marcado. Vamos falar sobre Yu Yu Hakusho no Papo Nerd lá também, cara. Perfeito. Com certeza. Tamo junto, gente. Obrigadão. Olha, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Dê uma olhada lá no Spotify, no YouTube também, dos outros episódios do TalmaCast. São 8 linhas temáticas, é um hub de podcasts. E a gente fala sobre tudo e a gente espera vocês lá. Se inscreva no nosso canal, faça aquelas coisas todas, né? A gente ainda tá pegando o jeito. Agradecer o Pod Studio, são eles que estão. O Alessandro, o Jean, que tá ali pescando. Toda essa galera ali. Pescando, coitado. Até a próxima, gente. É isso. Valeu! Você ouviu o TalmaCast.
o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.